e abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículos do capítulo 1, 3 até o versículo 14. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos mais uma vez, reiteramos a alegria do nosso coração de ter vocês conosco. Nós temos por hábito aqui na terceira igreja, fazemos exposições bíblicas, e nós começamos então, nesse ano, a exposição da carta aos Efésios. Isso significa que nós vamos andando, caminhando pelo texto, até chegarmos ao final, no 6º capítulo. Semana passada fizemos a introdução, os versos 1 e verso 2, dando um panorama, contexto histórico da cidade de Éfeso, sua importância, o seu papel, suas peculiaridades. E agora nós entramos então na carta a partir do verso 3, que é o tema, que é o extrato desta carta. O tema da carta de Efésios é as riquezas do cristão em Cristo Jesus, e isso está verbalizado ou escrito no verso 3, quando Paulo diz assim: todo louvor seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então aqui nós temos o tema, o centro da carta de Efésios. Paulo fala dessas riquezas que o Deus nos concedeu, riquezas não materiais, irmãos, é importante você entender isso. São riquezas espirituais, são riquezas no mundo espiritual, são riquezas que você desfruta já, parte delas aqui, mas algumas delas você vai usufruir apenas quando estiver com o Senhor. O fato é que essas riquezas que Deus tem para nós, elas não são riquezas terrenas, nem tampouco materiais. Mas quando nós somos abençoados pela riqueza espiritual, nós temos já tudo o que nós mais pudéssemos aguardar do nosso Deus. O texto segue a partir do verso 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua glória. Eu quero parar por aqui, depois a gente vai ler o restante até o final do verso 14. Para esta noite, meus irmãos, eu quero refletir juntamente com você sobre a ideia de que os nossos bens espirituais, eles estão em Cristo Jesus. Deus concedeu bênçãos materiais, bens espirituais, e esses bens, eles estão guardados na pessoa do Cristo Jesus. Uma tirinha de uma história em quadrinhos narrava o momento em que um advogado estava lendo um testamento, para uma família de parentes muito gananciosos. E a legenda desta tirinha dizia assim: eu, John Jones, mental e fisicamente apto, gastei tudo que eu tinha. Não deixou nada para ninguém, não sobrou herança para os familiares dividirem. Quando a gente pensa nessa questão de bens deixados, meus irmãos, é muito comum e triste a gente ver que quando o patriarca da família morre, normalmente, não deveria ser normalmente, mas é quase uma regra, o que acontece? A gente vê brigas, a gente vê discussões, a gente vê pleitos dos familiares disputando os bens terrenos que foi deixado pelo pai, pela mãe, de herança para os filhos. Eu tive na minha família, nos meus tios, com o falecimento do meu avô e da minha avó, nós presenciamos esta realidade. Isso é algo muito comum, muito mais presente do que a gente pode imaginar. Imagine que você conheça exemplos dentro desta realidade. Quase sempre quando morre alguém famoso, e deixa uma herança, os familiares, os filhos entram em disputa judicial, brigando por essa herança. A herança do Gugu, a herança do Pelé, a herança do Chico Anísio e de tantas outras pessoas.
Ou seja, bens materiais causam muitas vezes brigas, discussões, né? Famílias se desfazem por conta desses bens materiais. Mas o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse primeiro momento na carta de Efésios não de bens materiais. Ele não está nos trazendo aqui questões para nos dividir e nos separar, pelo contrário, ele traz para nós aqui questões que vão nos unir. Todo o capítulo 1, meus irmãos, enfatiza a abundância de bênçãos que nós recebemos como herança de Deus por nós sermos cristãos. Paulo vai falar dessa herança que o Deus Pai deixou para nós. E é por essa herança que nós nos unimos, estamos juntos e não brigamos, como fazemos nas famílias tradicionais. Essas bênçãos espirituais que nós ganhamos, elas estão depositadas em Cristo Jesus. O verso 3, que nós já lemos, deixa isso muito bem claro, né? Todo louvor a Deus, o nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos celestiais. Então estas bênçãos espirituais, celestiais, aonde elas estão? Elas estão em Cristo. E como que eu e você fazemos para ter acesso a estas bênçãos espirituais? Nós temos então que ir a Cristo. Se eu não vou a Cristo, se eu não me aproximo de Cristo, se eu não me achego a Cristo, eu não vou ter acesso a essas bênçãos materiais. Então, meus amados, não há como sermos abençoados espiritualmente pelas bênçãos que o Pai nos deixou se nós não estivermos em Cristo. É como que, se parafraseando, Jesus fosse o banco onde estivesse depositado os nossos bens, os nossos valores. E para que eu possa então ter acesso, sacar este bem material, esse bem espiritual, eu preciso ir até o Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, você não terá acesso a esses bens, a estas bênçãos que estão todas guardadas para você. Portanto, é importante que nós possamos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro contexto aqui de Efésios, Paulo ele vai trazer, irmãos, para nós a presença, a ação, né, o agir da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito agem para que nós então sejamos plenamente abençoados, até o verso 14. Depois, na segunda parte desse primeiro capítulo, Paulo então vai orar para que nós possamos entender, compreender essas bênçãos e como elas podem nos beneficiar. Pare para pensar nisso agora, querido. Deus agiu, Cristo agiu e o Espírito Santo agiu e ainda age para que você receba as bênçãos, a graça de Deus. Então, assim como você é amado pelo Pai, você vai ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comum acordo, agindo para que você possa ser plenamente abençoado. Primeira parte deste livro dos Efésios, Paulo vai manifestar aqui então do verso 4 até o verso 6 a ação do Pai. Aí eu e você nos perguntamos, mas o que Deus fez por mim? O que Deus faz por mim? Muitos de nós estão longe de Deus e por estarmos longe de Deus não percebemos o que Ele está fazendo por nós. Mas Paulo diz que Deus já fez algumas coisas por mim e por você. Veja o verso número 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Então você já pode perceber que Deus te ama e por te amar Ele te escolhe. Ele te chama para que você possa estar próximo a Ele. Ele amou e escolheu na pessoa de Jesus Cristo para sermos santos sem culpa diante dEle. Então Deus exige de nós uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de transformação. Verso 5 diz assim: e nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para que Deus faz tudo isso? Verso 6: e assim Ele fez para o louvor da graça da sua glória. Então, meus irmãos, o Pai Ele nos escolhe, o Pai Ele nos adota, o Pai Ele nos aceita para o louvor da sua glória, para que através dessa ação de Deus nós possamos ser abençoados. Veja como isso é importante, veja como isso reflete o valor que eu e você temos, veja como Deus manifesta aqui então todo o seu querer,
o seu benefício para mim e para você. Não há como a gente não ser tocado por essa verdade. Não há como a gente negligenciar esta ação de Deus. Mesmo sem merecer, mesmo falho como somos, mesmo pecadores, mesmo indignos, Paulo diz que Deus ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo, você já estava nos planos de Deus, você já fazia parte dos propósitos de Deus. Deus já esperava, ou Deus já programava a sua salvação, a sua graça e a sua bênção. Meus irmãos, o Pai é a fonte das nossas bênçãos. Tem muita gente hoje querendo ser abençoado, tem muita gente correndo atrás de bênçãos, mas não entende que o Pai é a fonte de toda bênção, de toda dádiva. E para ser abençoado precisa estar em conexão, junto, conectado, buscando a esse Pai. E essas bênçãos que o Pai tem, essas riquezas, elas estão em Jesus Cristo. E quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós somos então ingressados na família de Deus, porque Paulo fala que Ele vai nos adotar como filhos. Então você não se torna filho de Deus por adoção, você se torna filho de Deus pelo novo nascimento. Então quando você aceita Jesus, quando você nasce de novo, você se torna um filho de Deus. Mas Deus ele te coloca na família. Adoção significa a maioridade, como que agora você pudesse desfrutar de todas as bênçãos. Desde o seu nascimento, você já é integrado, incorporado na família de Deus, para que você não fique nem um dia, nem um momento, sem poder receber estas bênçãos. E aonde estão essas bênçãos? Estão no mundo espiritual. São as coisas celestiais, são bênçãos não materiais que o Pai tem preparado para mim, para você. Meus irmãos, aquela velha e boa pergunta: quem não quer ser abençoado? Quem não gostaria de ser abençoado? Quem não tem o propósito de ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos a bênção do Pai. E como que nós vamos fazer para ter a bênção do Pai? Nós precisamos reconhecer o seu senhorio, sua soberania, sua graça, o seu amor, o seu favor. Nós precisamos nos achegar a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, porque lá nós vamos poder então, na pessoa de Cristo, receber todas essas dádivas. O Pai nos escolheu, é uma maravilhosa ação do Senhor. A doutrina da eleição, da predestinação, ela é muito complexa e difícil para nós compreendermos. Existem aqueles que entendem a doutrina da predestinação absoluta, que diz que Deus escolheu já quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. É um pouco difícil pensar nessa realidade que Deus já determinou e escolheu aqueles que vão perecer na eternidade. Mas há um conceito de uma predestinação relativa, que Deus escolheu em Cristo Jesus a todos nós para a salvação, e essa salvação ela é concretizada ou completada também pelo nosso desejo e a nossa disposição de nos achegar a Deus. É como se Deus tivesse feito o que cabia a Ele para a minha salvação, mas eu preciso também reconhecer a Deus e buscar a Deus para que essa salvação ela seja então efetivada. Não como que Deus já tem lá uma lista: esse aqui está salvo, esse está salvo e esse vai ser salvo, mesmo que no último minuto, mesmo que a pessoa rejeite o amor de Deus a vida inteira, mas se ela foi predestinada para a salvação, em algum momento ela será salvo. E também uma outra lista onde não, esse não vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Estranho pensar nessa conotação de que Deus determina pessoas para a perdição. É difícil para nós interpretar esta realidade. Deus, Ele nos escolhe na pessoa de Cristo. Deus, Ele faz isso pela sua graça. Fato é, meu querido, que eu entendo, à luz das Escrituras, que o Senhor quer que você seja salvo. Amém? O Senhor quer que você seja transformado. O Senhor quer que você seja abençoado. O Senhor quer que você receba essas graças do Pai. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa reagir também ao amor, ao chamado e ao toque do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus quer que você seja uma pessoa nova, uma nova criatura. Nesses primeiros versículos, Paulo diz que Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou. Nós somos reconhecidos como
os seus filhos, Deus fez isso pela sua vontade, para o louvor da sua glória. A minha salvação e a sua salvação, ela é algo para a glória de Deus. Sempre que alguém se converte, é para que a glória de Deus seja ainda mais reconhecida e proclamada. Deus, Ele nos traz esta dádiva de nós podermos ser salvos através de Jesus Cristo. Ele também nos escolhe para sermos santos, para que nós possamos então andar segundo os seus propósitos. Deus, Ele nos inclui na sua família. Deus, Ele quer que a gente possa fazer parte do povo santo. Deus quer que a gente possa adorá-lo. Deus quer que a gente possa servi-lo. Deus quer que a gente possa glorificá-lo. Deus quer que a gente faça isso. Mas a questão para nós refletirmos é: eu estou disposto a fazer isso? Eu estou propenso a fazer isso? Eu estou aberto a fazer isso? Eu quero de fato me aproximar do Senhor Jesus Cristo? Deus, Ele nos aceitou, nós somos aceitáveis a Deus, mesmo sendo maus, mesmo sendo pecadores, mesmo assim Deus, Ele nos aceita. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, ele diz assim: se portanto me considero companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Deus olha para mim, pecador, olha para você, pecador, e Deus, nos amando, Ele nos recebe, Ele nos aceita, Ele nos permite estar na sua presença. Cristo, Ele nos acolhe. Cristo, Ele está de braços abertos para receber todo aquele que quer se aproximar do Senhor. Que você possa querer também buscar ao Senhor, que você possa desejar conhecer ainda mais ao Senhor, e que a sua vida possa refletir, como Paulo fala no final do versículo número 5, começo do verso 6, perdão. Deus assim fez para o louvor da sua graça gloriosa. Que a sua vida, que a sua transformação, que você possa ser um instrumento de louvor e honra ao nosso Deus. Deus quer te salvar com toda certeza. Deus quer mudar a sua história com toda certeza. Deus quer te abençoar com toda certeza. Mas para isso, nós precisamos abrir também o nosso coração. Nós precisamos nos render ao chamado de Deus. Nós precisamos atender ao toque do Espírito. Nós precisamos reagir positivamente a esse amor que Deus demonstra, nos escolhendo, nos adotando e nos aceitando. Você pode ser rejeitado em muitos contextos, em muitas realidades, em muitas formas. As pessoas podem rejeitar você. As pessoas podem virar as costas para você. As pessoas podem negar estar próximo e perto de você. Mas Deus nunca fará isso. Amém? Deus sempre vai querer estar do seu lado. Avançando um pouquinho mais no texto, meus irmãos, a partir do verso 7. Agora o apóstolo Paulo vai trazer aqui o que Jesus fez por nós. Lembrando que Paulo está enfatizando a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito. O Pai, então, Ele nos amou, o Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou, o Pai nos adotou para a sua glória. Mas o que Jesus fez? Finalzinho do verso 6, Paulo diz assim: que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. E aí, a partir do verso 7, Paulo começa a dizer o que o Filho fez por nós. Ele, se referindo a Deus, é rico em misericórdia ou em graça. E aí fala assim, que nos comprou, comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho. E perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Verso 9. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reinará sobre a sua autoridade, ou com a autoridade de Cristo, tudo aquilo que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo, nós somos tornados herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e fez tudo, que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. E o próprio Deus, que é o propósito de Deus, que o propósito de Deus era que nós
primeiros a confessar Cristo, louvássemos a Deus pela sua glória. Então o que Jesus fez por nós? Ele nos redimiu, Jesus ele nos perdoou, Jesus ele revelou a vontade de Deus e Jesus nos torna então uma herança para o Pai. Perceba que a ação de Deus, a ação do Filho, e ele vai completar com a ação do Espírito. Ele nos redimiu. Redimir tem a ver com comprar, com pagar o preço. Quando nós éramos pecadores ou vivíamos no pecado, como que nós poderíamos nos chegar até Deus? Qual foi o caminho que Deus abriu para que nós pudéssemos chegar a Ele? Através de Jesus. Quem foi que morreu na cruz? Foi Jesus. Através do sangue dele, através do seu perdão, nós fomos redimidos, nós fomos comprados. Nós éramos escravos, agora nós somos livres. Hoje começamos a estudar na escola bíblica o livro do Êxodo, e nós vemos como que o paralelo do Êxodo está presente no Novo Testamento. A ideia de que Deus redime um povo, Deus liberta um povo, Deus traz um povo da escravidão para a liberdade. Espiritualmente foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele nos comprou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados com o seu próprio sangue. A escravidão, o jugo do pecado que antes era sobre nós, foi tirado através da pessoa de Jesus Cristo. Agora nós temos a redenção, nós somos transformados, nós somos libertos. Agora o pecado não tem mais poder e autoridade sobre as nossas vidas. Agora, meus irmãos, nós podemos ter esperança de um futuro eterno na presença do nosso Deus. Verso 14, aonde o apóstolo Paulo, ele diz exatamente que o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus há de nos resgatar como sua propriedade. Então agora você tem esperança, agora você tem um caminho, agora você tem um propósito, agora você pode viver uma vida diferente, porque você foi comprado por Jesus Cristo, pagou o preço pela sua vida. E além de comprar, no verso 7 Paulo diz que Ele nos perdoou. Então não há mais nenhuma dívida contra nós, não há mais nada que Satanás possa nos acusar, não há mais nada que o diabo possa acusar você perante Deus, porque você já foi comprado, redimido e perdoado. Seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Agora você é uma nova criatura. O pecado que era um fardo agora está sobre Cristo. Você não precisa mais sofrer por conta disso, você não precisa mais padecer por conta disso. O fardo do pecado Ele levou sobre si na cruz. Ele tirou esse peso das nossas vidas. A ideia do Levítico, do bode expiatório, lá no Antigo Testamento, de ano em ano as pessoas se reuniam e 2 bodes eram separados, e sobre um dos bodes o sacerdote colocava a mão na cabeça e orava, simbolicamente transferindo o pecado de todo o povo sobre aquele animal, e aquele animal era lançado no deserto para que ele morresse no deserto, trazendo a ideia de que os pecados do povo então agora eram expiados através daquele animal, e ele morrendo no deserto, Deus perdoava os seus pecados. Isso era feito no dia da expiação, Levítico capítulo 16. Jesus assume essa função. Em Jesus os nossos pecados foram perdoados e expiados. Em Jesus nós temos plena paz espiritual. Nós não precisamos mais, irmãos, ficar cativos no pecado, oprimidos pelo pecado, com a culpa pelo pecado. Deus nos trouxe pleno perdão. Versos 8 e verso 10, Ele revelou a vontade de Deus para nós. A palavra mistério que aparece aqui, na verdade não é mistério. Mistério era antes de Cristo. Mistério que é o plano de Deus, o propósito de Deus. O mistério que Paulo trata aqui no versículo 8, versículo 9 e versículo 10 não é algo que não é conhecido, mas é aquilo que foi revelado em Cristo. Qual que é esse mistério? É o plano de Deus, é a salvação, é a graça que Ele derramou sobre nós através de Jesus Cristo. Então hoje nós já conhecemos qual era aquele mistério, qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus, qual era esse plano, qual era esse propósito, o que era essa vontade secreta, de acordo com o versículo 9, era tudo aquilo que Deus tinha para nos oferecer na pessoa de Jesus Cristo. Então agora nós podemos desfrutar desta bênção, agora nós podemos desfrutar desta graça. E o Cristo também, versos 11 e verso 12, Ele nos faz a sua herança.
Deus não apenas nos deu uma herança em Cristo, mas Ele também fez de nós a herança para Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Nós vamos estar com Cristo na eternidade. Nós vamos estar na presença de Deus. Um dia nós vamos compartilhar da glória de Deus, porque a igreja, ela é o seu corpo, a igreja é a sua noiva, a igreja é o seu templo. Então, meus irmãos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele nos redimiu, segundo o apóstolo Paulo, Ele nos perdoou, Ele revelou a vontade de Deus para nós. Só é ignorante, no sentido de não conhecer a vontade de Deus, aquele que não tem essa percepção e as pessoas que não buscam o Senhor. Quando a gente busca o Senhor, a vontade de Deus é revelada, o plano de Deus é revelado, e agora nós não vivemos mais na ignorância. E Paulo conclui, queridos, esse primeiro momento, versos 13 e verso 14, manifestando a obra do Espírito Santo. Ele diz no verso 13: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo. Então aqui entra aquela questão da salvação, da predestinação. Os efésios ouviram a verdade, ouviram a pregação, e eles reagiram à pregação crendo. Então a salvação, ela tem sim parte na nossa crença, parte na nossa compreensão disso. Vocês ouviram as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, qual que é o papel do Espírito Santo nesse plano salvador? O Espírito, ele nos sela, e o Espírito, ele é o nosso penhor. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. O selo tem essa ideia de garantia, de autenticidade. O selo tem essa ideia de que agora você é propriedade. Nos tempos bíblicos, quando uma correspondência era selada, aquela correspondência pertencia àquele quem selou. Quem colocava o selo era o proprietário, era o dono, era o senhor. Muitos escravos eram selados com marcas para dizer a quem eles pertenciam. O Espírito Santo em nossa vida, irmãos, é o selo, é a marca de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos salvos, de que nós somos uma nova criatura. O selo, ela é a culminação dessa salvação. Você ouve a pregação, você crê nessa pregação, você recebe Jesus como Salvador, e você então é selado com o Espírito e declarado que você é propriedade do nosso Deus. O Espírito Santo é esta garantia de que nós cremos, e de que quando nós cremos, nós somos uma nova criatura, nós somos transformados, e agora nós pertencemos a Deus, e Deus vai nos guardar, Deus vai nos cuidar, Deus vai nos abençoar, e ninguém pode quebrar este selo, ninguém pode quebrar essa presença. A presença do Espírito Santo em nós é a confirmação de que nós somos filhos de Deus. Ter o selo do Espírito não é igual a sermos cheios do Espírito. Quando recebemos a Cristo, quando somos salvos, o Espírito Santo vem habitar em nós. O selo, a confirmação da salvação. A partir deste selo, nós temos que buscar crescimento, buscar santidade, buscar nos encher do Espírito. Muitos podem ter o selo do Espírito, mas não estar cheios do Espírito. Muitos podem ser realmente salvos, mas ter uma vida cristã muito apática, muito anêmica, muito aquém daquilo que Deus quer que nós tenhamos. Porque são coisas distintas, você receber a Cristo, ser selado com o Espírito, e você então buscar agora a plenitude do Espírito na sua vida, para que você possa então ser usado poderosamente pelo Senhor. E o Espírito também é o nosso penhor. Penhor é o dinheiro dado como entrada na compra de um bem. Ainda não entramos em todas as bênçãos do futuro que Cristo comprou para nós. Deus nos mandou o seu Espírito como penhor, que nos garante que viveremos ou vivenciaremos a redenção total, e nós vamos receber em sua glória todas as bênçãos prometidas nos céus. Então, meus irmãos, ainda há muito mais para nós desfrutarmos. Há muito mais para nós desfrutarmos, além do que a gente está vivendo aqui
nesta vida. Paulo conclui cada uma dessas sessões, o que o Pai fez, o que o Espírito fez e que o Filho fez, como uma expressão para o louvor da sua glória. Então Deus age para o louvor da sua glória, Cristo age para o louvor da sua glória, o Espírito Santo age para o louvor da sua glória. A salvação, meus irmãos, acontece pela graça de Deus e para a glória de Deus. O Senhor não tem de salvar ninguém, e quando Ele salva o pecador, Ele faz isso para a sua própria glória. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós glorificamos o nome do nosso Deus. Então, Deus Ele agiu, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, todos concentrados no único propósito de nos abençoar, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar o nosso presente, mudar o nosso hoje, mudar o aqui, mudar o agora, para que nós possamos então sermos ricamente abençoados pelo Senhor. Eu creio, meus irmãos, que há muito mais para nós do que apenas bênçãos materiais. Muitas pessoas estão atrás apenas de bênçãos materiais, mas há muito mais do que bênçãos materiais. Deus tem muito mais para nós do que apenas coisas terrenas que vão ficar aqui. Por isso que as bênçãos que Deus tem para nós são bênçãos espirituais. Nós desfrutamos delas já enquanto estamos nesse mundo, mas vamos desfrutar na sua plenitude na eternidade. Para mim terminar, meus irmãos, nessa noite, algumas aplicações mais específicas. Primeiro, o que eu faço com tudo isso? Eu devo sempre ser grato pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Você é grato pela sua salvação? Você agradece a Deus todos os dias porque em algum momento Deus tocou no seu coração, você reagiu a esse toque, você entregou sua vida a Cristo, você foi selado e agora você é uma nova criatura. Então seja grato, glorifique a Deus por essa salvação. E se você ainda não experimentou esse novo nascimento, deixe Deus falar com você, deixe Deus fazer isso na sua vida. Não resista ao chamado, ao toque, não resista ao que Deus quer fazer na sua vida. Como que eu reconheço e sou grato pela salvação? Reconhecendo a graça de Deus na minha escolha, na minha adoção, na minha aceitação como pecador. O apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o maior de todos. Nós éramos e somos pecadores e devemos agradecer porque Deus ele nos aceita, mesmo sendo pecadores. Nós devemos desenvolver uma atitude de gratidão constante pela salvação, lembrando que não fomos salvos por méritos próprios. Ninguém é salvo por méritos, pelo que faz, pelo que é. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Paulo vai falar isso lá no capítulo 2. Então, agradeça sempre a Deus porque você foi salvo. Segundo, devo viver em conformidade com a minha nova identidade. Se antes nós éramos pecadores perdidos, agora nós somos filhos remidos, então houve uma mudança. Aquela velha identidade foi cancelada e você recebeu uma nova identidade. Agora você tem o selo do Espírito, a marca de Deus, você é uma nova criatura. Então devemos viver conforme essa nova identidade. Devemos ter uma vida diferenciada. Cristo nos fez uma nova criatura, redimida, perdoada. Devemos viver de acordo com essa identidade, buscando santidade e confiando na obra redentora de Cristo, deixando que a nossa vida reflita as riquezas da herança que Deus tem para nós. Eu não posso viver em Cristo a velha vida que eu tinha anteriormente. Semana que vem vai ter a festividade do Carnaval, a festa popular. E como eu disse aos irmãos aqui na pastoral, no boletim, crente, discípulo de Jesus, não brinca e nem pula Carnaval, porque isso é coisa da velha vida. A minha nova identidade não tem espaço para isso, para essa busca. Terceiro, eu devo buscar ativamente a vontade de Deus revelada em Cristo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Essa vontade está revelada em Jesus. E eu só vou poder compreender essa vontade quando eu estiver íntimo e conectado a Jesus. Enquanto eu não buscar verdadeiramente Jesus, eu nunca vou compreender a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou ficar peregrinando, eu vou ficar orbitando, eu vou ficar perdido nesse mundo sem conhecer a vontade de Deus, se eu não buscar a Jesus.
Procure conhecer e viver de acordo com a vontade de Deus revelada em Cristo. Esteja atento aos ensinamentos das Escrituras e permita que o Espírito Santo guie na compreensão e na aplicação prática da vontade divina em sua vida cotidiana. Em Cristo você vai receber a revelação da vontade de Deus para você. Propósito do seu trabalho, do emprego, propósito de você estar nessa família, nesse lugar, nesse ambiente, propósito de você viver onde você vive, no seu bairro, na sua vizinhança. Tudo, meus irmãos, que nós vivemos tem um propósito de Deus. E nós temos que compreender esse propósito. Até mesmo as lutas, tribulações, angústias, tudo que nós vivemos, ali está revelado um propósito de Deus. Nós temos que conhecer este propósito. Penúltimo, devo buscar ser cheio do Espírito Santo. Ter o selo do Espírito é uma realidade, mas ser cheio do Espírito é uma outra realidade. Quando nós confessamos Jesus como Salvador, somos selados pelo Espírito. Recebemos o Espírito. Agora nós temos que buscar preencher a nossa vida com esse Espírito. Reconhecer a segurança e a garantia que vem do Espírito. Confiar na fidelidade de Deus para guardar e proteger os crentes. Viver de uma confiança que pertencemos a Deus e que Ele está ativamente envolvido em nossa vida. Qual que é o papel? Qual que é a importância? Qual que é a função do Espírito Santo na minha vida? E último, eu devo aguardar a redenção final com a esperança e com a alegria. Existe um capítulo além deste mundo, além desta vida. Existe uma realidade além daquilo que os nossos olhos terrenos podem ver. E nós, como cristãos, temos que aguardar essa redenção final, o tempo final, com alegria e com esperança. Por isso, mantenha uma visão esperançosa do futuro. É difícil você olhar o futuro e ter uma visão positiva, esperançosa. Mas quando a gente olha além das questões terrenas, a gente olha para um futuro espiritual, sobrenatural, a gente pode ter esperança. Sabendo que a redenção completa ainda está por vir. Deixe que essa esperança influencie a sua perspectiva diante das dificuldades e dos desafios. Não olhe para o futuro apenas nas questões terrenas. Olhe para o futuro além do que é material, além daquilo que está neste mundo. Viva com alegria, viva com a certeza de que em Jesus você é uma herança eterna para o Deus e o Pai. Amém? Deus, agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós. Agradecemos aquilo que o Filho fez por nós. Agradecemos aquilo que o Espírito fez por nós. Temos a oportunidade de uma nova vida, graças à ação do Pai, à ação do Filho e à ação do Espírito Santo. Obrigado porque mesmo sendo pecadores, pobres e perdidos, o Senhor nos amou, nos redimiu, nos aceitou, nos transformou, nos fez uma nova criatura, nos deu o teu Espírito, selou nossa vida com o teu Espírito, para que possamos ser então propriedades do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, que nós possamos compreender todas essas riquezas que o Senhor tem para nós, que nós possamos compreender todos esses planos e projetos que o Senhor deseja em nossas vidas. Nos abençoa, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus.